Retrabalho. Eles já estão conosco, Alberto Nemer, International Man, e Cássio Moro. Rapazes, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu amigo Cássio Moro. E bom dia aos queridos ouvintes da CBN. Isso aí. Bonjour, Alberto. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Alberto tá nos Alpes, está lá perto do Macron, curtindo uma neve. Alberto Nemer na neve. Que legal. Começou a nevar aqui agora, Patrícia. Eu vim aqui para fazer o retrabalho. E aí começou a nevar agora. Bem gostoso, um clima... Parece um boneco de neve. Acostumado. Exatamente. De boneco de Olinda, fui promovido a boneco de neve agora. Essa era a piada. Já tem gente aqui querendo saber se você já deitou na neve para fazer aqueles anjinhos de neve. Já fiz. Como eu já fiz 2 vezes, foi bem bacana. Foi bem legal mesmo. E olha, só para você saber, Vou mandar o vídeo. Você está sendo filmado por Adalberto Cordeiro enquanto você está na neve, tá? Bacana, Adalberto. Dá tchauzinho para ele aí que ele tá te filmando. Vamos lá, gente. Assunto do nosso retrabalho. Quais são os casos em que o nosso trabalhador tem estabilidade no emprego? Patrícia, vamos lá. É uma informação muito importante, né? Porque a gente sabe que numa relação de emprego, o empregador ele tem o poder diretivo, né, de encerrar o contrato de trabalho perante o empregado. Aquela famosa rescisão sem justa causa. Mas existem, pela lei, alguns impedimentos disso, que é quando o empregado ele tem o quê? Ele tem estabilidade. Por exemplo, a gestante. A gestante ela tem uma estabilidade desde o momento que ela confirma a gravidez dela até 5 meses após o parto, né? Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar aqui, que são os membros da CIPA, né? que é aquelas pessoas que participam da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essas pessoas também têm estabilidades e não podem ser dispensadas sem justa causa. Não é isso, Cássio? Primeira coisa, né, como um bom professor, vamos falar da terminologia técnica, né? A gente fala estabilidade, mas o termo é incorreto. Hoje não existe mais estabilidade na CLT. O que a gente fala, tudo isso que o Alberto falou se chama garantia no emprego ou garantia provisória. Estabilidade é quando algo definitivo. Tinha até os anos 60, quando o trabalhador, depois de 10 anos no trabalho, adquiria a estabilidade. Então são garantias provisórias, todas elas duram um determinado tempo e em razão disso a terminologia técnica diz que não se chama estabilidade, mas chama garantia. E são essas, a gestante, que desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, como disse o Alberto, o empregado candidato a CIPA, né, se eleito até 1 ano após o fim do mandato, se não eleito até o dia da eleição, o dirigente sindical idem, o empregado acidentado, se ele sofre um acidente de trabalho e recebe benefício da Previdência, o auxílio doença acidentário, também vai ter uma estabilidade até 12 meses após a alta previdenciária, como disse o Alberto, membro da Comissão de Conciliação Prévia, entre outras hipóteses legais, representante de empregados no Conselho do FGTS, por exemplo, entre outros. Uhum. Agora, tem muita gente que acha que só pelo fato de estar empregado com carteira assinada já teria uma certa estabilidade. Do tipo, eu acabei de entrar, eu não vou ser mandado embora em 1 ano. Isso não existe. Não existe. Uhum. E, na verdade, o empregador tem o poder diretivo de, inclusive, sem qualquer fundamentação ou justificativa, né, encerrar o contrato de trabalho. Assim como o empregado também. O empregado entrou numa empresa, num trabalho, e com 1 semana não gostou e pode pedir para ir embora e tchau, né? Então, não existe esse mito aí de que se começou a trabalhar, Patrícia, vai ter essa estabilidade. Temos um ouvinte aqui, o Renan, perguntando se a estabilidade dos 3 meses de... ele fala de contrato inicial, mas na verdade é aquele contrato de experiência, né? Isso também não existe. Patrícia. Como você falou, em 1 semana ele pode ser mandado embora. Não existe garantia no emprego, senão hipóteses previstas em lei. Pronto, gente. Então são essas que a gente elencou. Tendo essa previsão, compreendidos esses requisitos,
aí sim a pessoa não pode ser dispensada. E detalhe, como disse o Alberto no começo, não pode ser dispensada sem justa causa, né? Mesmo a pessoa, mesmo a gestante, mesmo o empregado eleito para a direção da CIPA, mesmo o dirigente sindical, o acidentado, caso ele cometa uma falta grave, ele pode ser dispensado por justa causa. Esse período que o ouvinte falou, de 3 meses, é o período máximo de experiência. Ele pode ser mandado embora, não tem problema. Como é um contrato temporário, as rescisórias mudam um pouquinho, mas ele pode ser dispensado antes disso. Não tem garantido. Onde tem uma rigidez maior para a dispensa, é lá onde está o Alberto. Tá? Não precisa necessariamente da justa causa, mas também não dá para dispensar sem justa causa. Na legislação francesa tem que haver uma motivação forte para dispensar. Então a dispensa tem que ser motivada pelo empregador. Verdade. Agora, só fazer uma acréscimo, Patrícia. Por favor. O Cássio esclareceu muito bem. Além disso, além da lei, você pode dar garantia de emprego por meio de convenção coletiva e acordo coletivo também. Que é uma lei entre as partes que ali estabeleceram isso. Mas como seria essa estabilidade entre as partes? Como seria determinado isso? Porque pode de alguma forma ferir as regras, as legais que vocês já citaram? Como é que funcionaria? Deixa eu dar um exemplo, Patrícia. Por favor. A convenção pode regular tudo que fica mais benéfico que a lei. Então, tudo que for mais benéfico pode ser negociado. Tem um exemplo que tem algumas convenções que dizem o seguinte: aquele empregado que está próximo de se aposentar pelo INSS, digamos, falta 1 ano, falta 2 para ele se aposentar, adquire a garantia no emprego. Já vi convenção assim. Então a empresa não pode dispensar sem justa causa, porque imagine, ia criar um impacto muito grande, ter que arranjar um novo emprego no final da vida para conseguir o tempo de contribuição. Então existem hipóteses que as convenções podem negociar isso. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que pediu para não dizer o nome. Ele questiona o seguinte: já vi funcionários que são sindicalizados serem demitidos por justa causa depois de décadas de empresa, e a desculpa era pequena. Ele coloca aqui. Ele poderia entrar na justiça para tentar provar que não valia essa justificativa por essa demissão por justa causa? Sim, Patrícia, veja bem. Ele pode ser mandado embora por justa causa. Qualquer trabalhador, com garantia ou não, o regime é o mesmo. Pode ser dispensado por justa causa. Evidentemente que se essa justa causa for mal aplicada, existem diversos requisitos formais e materiais para aplicação. Se ela for mal aplicada ou se o trabalhador discordar dela com fundamentos, ele entra com uma ação trabalhista, uma ação judicial, uma reclamação, pedindo a reversão dela, o que chama de reversão da justa causa. No caso de alguém que tem garantia no emprego, né, que é estável, vamos lá, ele pode pedir a reintegração desse emprego. E aquele que não tem a garantia pede uma reversão dessa dispensa para uma dispensa sem justa causa, que implicaria no pagamento de verbas decisórias. Ele está mandando... Perfeito. Pode completar, Nemer. Então, é exatamente isso que o Cássio disse. A justa causa, para ser aplicada, tem que ser cumprir os requisitos formais, materiais, sob o risco de ser eventualmente revertida na justiça do trabalho, com eventual reintegração ou condenação em danos morais ou outras questões similares. O ouvinte, ele está mandando, ele diz qual é a preocupação dele aqui, é que esse sindicalizado que foi demitido por justa causa, por motivo banal, a empresa não teria dinheiro para pagar tudo que teria a pagar se mandasse embora sem justa causa. Aí vai para o casuísmo, né? Qualquer injustiçado entra com ação, mostra seus elementos. Equivocada, né? Sim. Isso. E a questão exatamente. E uma ação, dispensa, aí nesse momento a pessoa tem... A questão da dispensa exatamente, né? Às vezes as empresas, já vi casos, né, de empresas que não têm dinheiro para pagar a rescisão, e não é nem de pessoas com garantia, porque a garantia tem que reintegrar. Mas mandaram por justa causa por falta de dinheiro para pagar verbas rescisórias, e aí isso acaba sendo revertido na justiça, enfim. Mas é casuísmo, cada caso deve ser apreciado com a sua devida análise profunda dentro de cada processo. E claro, né, sempre o RH pode dar uma força para esse funcionário, pode explicar a situação também em caso de dúvidas, né? O RH da empresa pode fazer isso. Uma coisa muito importante falar para empresas é que a justa causa, ela tem que ser muito bem elaborada. Tem alguns requisitos. Ela tem que ser imediata, a partir do momento que se sabe a autoria, não dá para deixar a pessoa trabalhando, o ano que vem eu resolvo. Não dá.
né? Tem um prazo razoável aí de fazer isso o quanto antes. E outra coisa muito importante, tem que explicar, de preferência formalmente, na carta de dispensa, o exato motivo, o fato que levou a essa dispensa por justa causa. Isso é fundamental. Uhum. Nemer, alguma consideração final daí da França? Nemer? Perdemos o contato com o Nemer? Ele estava esquiando e caiu. Ele fez hoje o negócio esquiando com a câmera presa no capacete. Não, gente, não é assim. Ele não estava assim, olha, Cássio, as pessoas vão acreditar, hein? Você está falando isso, as pessoas vão acreditar. Bom, Cássio, obrigada, viu, por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, do Fernando, do Renan e do outro que pediu para não ser identificado. Eu que agradeço, as dúvidas são sempre bem-vindas e que fazem esse programa ter um agito, né? Ter uma provocação para a gente, né? Muito obrigado aos ouvintes e até semana que vem. Obrigada, querido. E Nemer a gente não conseguiu, né? Mas vai ganhar uma justa causa se não explicar o porquê que saiu e se não trouxer um chocolatinho de lá, né? Poxa, fato, concordo. Obrigada, viu, Cássio? Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.